Fala, meus queridos sobreviventes! Preparados para uma das ideias mais erradas do cinema? Hoje a gente vai colocar Sam e Dean Winchester dentro de um Impala 67, ligar os motores e mandar esses dois direto para um território lotado de assassinos e slashers. Mas já aviso logo, a pergunta aqui não é se eles vencem, isso eles fazem toda semana. A questão aqui é outra. Quem consegue dar trabalho de verdade e quem consegue sobreviver ao encontro com esses dois e não virar apenas uma anotação esquecida no diário de John Winchester. Então pega a pipoca, apague as luzes do seu quarto e vem comigo ver quais assassinos e slashers conseguiria sobreviver a Sam e Dean Winchester. Antes de seguir em viagem, Sam e Dean abre o porta-malas do Impala 67 e enche de armas, munições especiais, facas, correntes, sal grosso, tudo que costuma resolver os casos comuns deles. O destino agora é um lago isolado, cercado por mata fechada e histórias antigas demais para serem só boatos. Crystal Lake. O lugar carrega relatos de desaparecimentos, mortes violentas e uma figura mascarada que surge do nada, anda devagar e nunca para. Um assassino que já foi dado como morto incontáveis vezes, mas sempre volta. Esse assassino é Jason Voorhees. Jason, ele não é um assassino slasher comum, ele é uma entidade ligada ao próprio lago, movida por vingança sustentada por uma maldição antiga. Altura aproximada, 1,95. Peso estimado, 120 a 130 quilos. Tipo, morto-vivo sobrenatural. As habilidades de Jason são brutais. Primeira habilidade, força sobre-humana. Ele é capaz de levantar pessoas com uma mão só, atravessar portas, paredes, ossos sem esforço algum. Segunda habilidade, resistência extrema. Jason ele sobrevive a tiros, facadas, explosões, afogamentos e incêndios sem demonstrar fadiga ou dor nenhuma. Terceira habilidade, imortalidade funcional. Mesmo quando seu corpo é destruído, ele sempre encontra uma forma de retornar muito mais forte. Quarta habilidade, regeneração acelerada. Ferimentos graves se fecham ou simplesmente deixam de afetá-lo. Quinta habilidade, alta tolerância à dor. O Jason ele não reage à dor física, o que torna ele imprevisível em combates. E a última habilidade dele é o instinto de caça constante. Ele não corre, ele não se apressa, mas sempre alcança suas vítimas. E para os Winchester já fica claro rapidamente, Jason não é um alvo comum, ele é um fenômeno. O confronto provavelmente aconteceria na beira do lago. Balas especiais não funcionam, armas comuns não param. Cada vez que Jason cai, ele levanta muito mais forte do que da última vez. E o Sam entende que não existe uma vitória definitiva ali. Matar Jason não é uma opção. Então o Dean já vem com uma solução inédita: usar rituais antigos e símbolos de contenção. Os irmãos conseguem prender Jason e afundá-lo nas profundezas de Crystal Lake, selando ele por correntes consagradas e magia de contenção. Ele não é destruído, apenas neutralizado. Resultado final, Jason Voorhees sobrevive, mas perde sua liberdade. Dean e Sam Winchester vencem a missão, mesmo sem conseguir matar o monstro. O lago volta ao silêncio, a lenda continua, só que trancado no fundo de Crystal Lake. Antes dos irmãos seguirem viagem, primeiramente Dean, morto de fome, passa dentro de um dos acampamentos de Crystal Lake e pega alguns danos para a viagem. Alguns quilômetros depois, já em outra cidade, começam a surgir relatos de mortes violentas envolvendo estudantes. Ataques rápidos feitos sempre com faca. Nenhum sinal de ritual, nenhum sinal de marca sobrenatural. Apenas pânico. Ligações anônimas de uma figura usando máscara barata tentando parecer algo bem maior do que realmente é. Esse assassino é o Ghostface. Diferente do caso anterior, aqui não existe maldição, entidade ou força sobrenatural. Ele é simplesmente um humano. Ele depende só da surpresa, o medo e o erro da sua vítima. Ele sempre precisa que as pessoas entrem em pânico e que tomem decisões ruins e que simplesmente sigam regras dos filmes de terror. Mas para os Winchester, isso aqui não é um caso tenebroso. É simplesmente uma caçada, uma investigação rápida de ser solucionada. Primeiramente, o Sam ele conecta os pontos em poucas horas. Todas as vítimas têm algum tipo de relação social com o assassino. Minutos depois, os irmãos chegam em uma das cenas do crime, então o Dean recebe uma ligação no seu celular, é o Ghostface, e logo ele já faz aquela pergunta clássica do filme de terror, então logo o Dean já responde: a minha vida sim é um filme de terror. Então, quando o confronto acontece, não tem surpresa, o ataque surpresa do Ghostface falha. Ele pula dentro de um esconderijo esperando um grito e recebe um soco. A faca cai no chão e a máscara vem logo depois. Não existe força absurda, nem resistência, muito menos um ataque milagroso do assassino. Resultado final, o Ghostface não sobrevive à caçada. Sam e Dean vence sem dificuldades nenhuma. O assassino é desmascarado, amarrado e entregue às autoridades locais. Mais um caso encerrado antes mesmo de virar um problema sério. Para os Winchester foi apenas uma parada rápida antes de seguirem para a próxima viagem. Isso é ridículo.
A estrada fica longa, o céu escurece e o cansaço começa a bater nos dois irmãos. Depois de dias sem dormir direito, Sam insiste que eles parem para tirar um cochilo. O Jim reclama, mas concorda. Um hotel simples, café fraco e a promessa de algumas horas de descanso. Isso foi simplesmente um erro. Naquela cidade as pessoas não morrem acordadas, elas morrem dormindo. Jovens são encontrados sem sinais de luta, os corpos são marcados como se algo tivesse vindo de dentro para fora. Nenhum ritual visível, nenhuma arma do mundo real. Sam descobre rápido, o assassino não caça no mundo físico, ele caça nos sonhos. Esse é Freddy Krueger. Altura aproximada, 1,75. Peso estimado, 65 a 70 quilos. Tipo, entidade onírica, demônio dos sonhos. As habilidades de Freddy são brutais. Primeira habilidade, controle absoluto do mundo dos sonhos, podendo moldar cenários, regras e leis da realidade onírica. Manipulação do medo é sua segunda habilidade. Quanto mais a vítima teme, mais poderoso Fred se torna. Terceira habilidade, imortalidade parcial. O Fred ele pode ser destruído temporariamente, mas sempre retorna quando for lembrado ou temido por alguém. Quarta habilidade, capacidade de causar danos reais a partir dos sonhos, fazendo ferimentos que se manifestam no mundo físico. E além de tudo isso, ele tem um intelecto cruel e provocador. O Fred ele usa sarcasmo e jogos mentais para quebrar emocionalmente suas vítimas. Quando o primeiro ataque acontece nos irmãos, não há luta, há muita confusão. O Jim ele vê um quarto do hotel se transformar, paredes derretem, o chão vira carne, o Fred ri, ele brinca, ele provoca, ele quer a atenção. Diferente dos outros slashers, o Fred ele gosta de conversar, de brincar com a vítima. Então logo o Sam já percebe, enfrentar o Fred nos sonhos é praticamente um suicídio. A única forma de matá-lo é trazer ele para o mundo real e matar ele na forma física. Então os irmãos elaboram o primeiro plano. O Jim vai dormir enquanto o Sam fica de vigia. Então o primeiro sonho acontece. E agora o Jim é a vítima. Ele acorda naquele pesadelo todo avermelhado, cheio de encanações, aquele lugar clássico do Fred. Então ele começa a caçada pelo Jim. Mas o Jim, sarcástico como sempre, brinca com o Fred, tenta entrar na mente dele. E quando ele encontra o Fred, ele agarra o Fred com todas as forças e o Sam acorda o Jim. O Fred tá no mundo real. E sinceramente, no mundo real as coisas mudam bruscamente. Por mais que o Fred ele joga sujo, é rápido, é habilidoso e também sabe lutar, é muito complicado lutar contra dois irmãos muito experientes. Então, questão de tempo, o Sam segura o Fred e o Jim executa a missão. Resultado final, Fred Krueger é derrotado, mas não destruído para sempre. Sam e Jim vencem ao quebrar sua ligação com os sonhos daquela cidade. E as pessoas voltam a dormir. Depois dos irmãos tirar um belo cochilo e dar uma descansada, a próxima parada não vem em forma de sonho, ritual ou entidade falante. Ela vem em silêncio, uma cidade pequena, ruas limpas demais e uma sensação constante de ser observado. Haddonfield. Não existe lendas sobrenaturais clara ali, não há maldições antigas nem demônios invocados, apenas um nome que atravessa gerações e retorna sempre na mesma época do ano. O homem que caminha devagar, observa em silêncio e mata sem pressa. Esse é Michael Myers. Altura aproximada, 1,90. Peso estimado, 110 a 120 quilos. Tipo, humano possuído, mal encarnado. E essas são algumas das habilidades do The Shape. Força física extrema. Ele é capaz de levantar adultos com facilidade e perfurar corpos com objetos comuns. Outra habilidade dele é a resistência absurda. O Michael ele suporta tiros, facadas, quedas, atropelamentos e continua sempre avançando lentamente. A terceira habilidade do Michael é a alta tolerância à dor. Ele não reage a ferimentos e não demonstra cansaço algum. O confronto ele não é explosivo, ele é tenso. O Michael ele aparece no fundo dos corredores, entre carros, atrás de portas, sempre perto, sempre em silêncio. Cada erro pode custar caro para os irmãos Winchester. Então o Jim ele percebe, Michael não é apenas um homem, mas também não é totalmente sobrenatural igual o Fred. A solução não é destruir ele, é conter. Então os irmãos, usando armadilhas, fogo, experiência e muita força bruta, eles conseguem imobilizar ele e enterrá-lo sobre escombros, sendo selado em um local isolado, completamente sem escapatória. Sam e Jim sobrevivem e encaram a próxima missão. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. E é isso pessoal, até a próxima!